Olá, sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou Márcio e trago mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras com o seguinte tema: a igreja, ela deve aceitar dinheiro obtido de forma ilegal? Espero que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus Pai, Ele possa estar presente em nossas vidas, iluminando os nossos corações, a nossa maneira de pensar e agir, e que nós possamos fazer aquilo que as Sagradas Escrituras determinam. Fiquem conosco aqui no Hipóteses. O nosso texto de referência está escrito no livro de Mateus, capítulo 27, e dos versículos 3 ao 7. Está escrito o seguinte: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Talvez a maior lição que nós podemos tirar do texto é: os sacerdotes, eles não hesitaram nem sequer por um instante em afirmar que as 30 moedas eram dinheiro sujo e impróprio para ser depositado no templo. Mas, e a oferta oferecida à casa de Deus? Em Deuteronômio, capítulo 16 e o versículo 10 está escrito: celebrem a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, como oferta voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. No Antigo Testamento, o que se ofertava a Deus era uma devolução da parte que simbolizava o todo, a qual Deus lhe tinha abençoado. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, está escrito que, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus sendo a oferta, a maior oferta, o padrão da oferta sublime para o Pai, algo puro, sem pecado, santo aos olhos de Deus. Imagine se essas ofertas chegam pelo menos aos padrões do Antigo Testamento, ou ainda chegar na pureza, sem culpa, algo que agrada a Deus, isso sem fazer alusão a Cristo como sendo o padrão de oferta a ser oferecida a Deus. E o líder máximo da religião judaica, ao analisarmos as palavras contidas no texto de Mateus 27:7, escritas pelo sumo sacerdote, depois de eles terem conversado sobre o que deveriam fazer com o dinheiro e decidirem comprar o campo do oleiro que vai servir para cemitério para os não-judeus, fica evidente que, segundo a lei de Moisés, esse dinheiro não deveria ser de maneira alguma depositado na casa de Deus, no templo. E a oferta e a igreja cristã, os pastores. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 17, está escrito que, depois de estar ausente por vários anos, voltei para Jerusalém com dinheiro para ajudar o meu povo e apresentar as ofertas. Paulo, sendo líder da igreja cristã, jamais apresentaria uma oferta proveniente de algo ilícito. Já em Filipenses, capítulo 2, versículo 17, está escrito: contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus, eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Os pastores, eles devem seguir esse exemplo e só receberem aquilo que tem uma procedência justa, oferta do serviço fiel, algo que procede de um trabalho honesto. O dinheiro com preço de sangue, ele pode ser utilizado dentro do cristianismo? Em hipótese alguma.
Deus nunca permitiu ou jamais permitirá que o seu reino seja alicerçado à base de dinheiro sujo. No livro de Abacuque, no capítulo 2 e o versículo 9, está escrito que ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramastes a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a tua própria casa e, portanto, pecastes contra ti mesmo. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. Deus condena o lucro criminoso, a destruição da vida inocente e também Ele condena todas as atitudes relacionadas ao crime. Qual é a hipótese para o vídeo de hoje? A ganância pelo dinheiro. O amor pelo dinheiro, pelas riquezas desse mundo, traz à tona um caráter corrompido de muitas lideranças dentro do meio cristão. E o maior ato de hipocrisia é efetuada em nome da fé, quando por meio da oração, o dinheiro imundo é justificado e purificado para ser depositado dentro do gasofilácio. Os recursos ilícitos e o seu preço. Jesus ele foi morto por causa da traição de Judas, que estava sendo influenciado por Satanás e que certamente destroçou a sua alma. E também pelos sacerdotes que detinham o monopólio da religião e que, influenciando o povo, levaram à morte um inocente. E o campo de sangue, a prosperidade que eles obtiveram, eles não conseguiram usufruir. Mas e as lideranças que não perdem a oportunidade de se apropriarem desses recursos? O que vemos na narrativa bíblica é que esses sacerdotes, esses religiosos, eles não perderam a oportunidade de apropriarem-se desses recursos, mesmo que não sendo para utilizarem no templo, mas eles conseguiram pegar e fizeram o que eles quiseram com esse dinheiro. Eles compraram uma terra e, ao que tudo indica, eles mesmos a administravam, o tão famoso Campo do Oleiro, que serviu de cemitério para os estrangeiros. E hoje em dia, a maioria esmagadora das lideranças, eles recebem todos os tipos de ofertas sem levar em consideração a procedência das mesmas, muitas vezes de dinheiro sujo, proveniente do roubo, do tráfico de droga, da lavagem de dinheiro, de crimes contra a administração pública, na saúde, na educação, na segurança pública, na moradia, entre outras coisas, ocasionando assim a destruição do serviço público e levando à morte de forma direta ou indireta de milhões de pessoas no decorrer do tempo. Pessoas que outrora causaram estragos à sociedade com esses recursos adquiridos de forma ilícita, eles, como forma de massagear os seus egos, diminuir o peso de suas consciências, ou talvez para fazerem uma lavagem de dinheiro, ofertam esse dinheiro sujo não a Deus, e sim as lideranças corruptas que recebem esse dinheiro amaldiçoado de braços abertos. Em breve, a justiça terrena os alcançará e ficará visível a muitas pessoas a punição, e o pior ainda está por vir, pois a justiça divina está às portas. Você tem uma ideia de quantas pessoas sofreram nas filas dos hospitais e que também morreram por causa do desvio dessas verbas públicas que deveriam ter sido investidas na melhoria desses serviços? E o pior é que esse dinheiro foi ofertado em nome de Deus. Jesus, de maneira alguma, receberia uma oferta dessa natureza em seu ministério, uma oferta ilícita e irrepreensível aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Saiba que Deus, na pessoa do Espírito Santo, revela aquilo que não é aceito por Ele. Imediatamente, sua consciência lhe condenará se você ofertar ou receber algo impuro. Então, fica a questão: o que você tem ofertado ou recebido na casa do Senhor? Ela tem tido um cheiro agradável, suave diante do Pai? Ou ela tem
uma fragrância fétida envolta em pecados? A resposta para essa questão está em seu coração e a resposta para o vídeo é: a igreja jamais deve receber dinheiro algum de origem suja, pecaminosa. Se gostaram, comentem, curtam e até o próximo vídeo aqui no Hipótese. Tchau!